Lá no nono ano nós vamos dar continuidade no capítulo 1, Entre Guerras. Vamos falar agora sobre a crise de 1929. Para a gente meditar, segue o versículo de Mateus 24:10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Se a gente for trazer o que ocorreu na crise de 1929, esse versículo encaixa perfeitamente, porque devido às consequências que essa crise gerou, várias pessoas se escandalizaram, né? Houve perdas inumeráveis de familiares, fora que as pessoas elas acabaram não tendo confiança uma nas outras devido a situações que se excederam dentro dessa crise. A crise a gente vai estudar agora, ela foi um evento que começou nos Estados Unidos, mas que afetou o mundo inteiro praticamente. Para a gente entender a crise de 1929, a gente tem que analisar o final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perde a guerra e tem que pagar uma indenização para todos os países que participaram e venceram a guerra, ficando como devedora desses países. Mesmo esses países recebendo essa quantia da Alemanha, eles ficam estáveis economicamente porque investiram bastante na guerra. Nisso, os Estados Unidos surge como uma potência oportunista porque ela começa a ajudar em 1924 a Alemanha a se reerguer e acaba se tornando o maior credor mundial, porque os outros países também dependem dele para poder se estabilizar economicamente. Então ele surge como potência e assim acaba o período, né, de reinado da Inglaterra como a primeira potência mundial economicamente. Aí a gente vai ver que ele expande a sua potência mundial, os Estados Unidos, que ele começa a produzir em alta escala e que ele se torna o maior credor internacional e a sua agricultura é mecanizada. Então ele começa a ser o país mais procurado para poder fazer negócios e assim ele começa a crescer economicamente e tendo os outros países como seu principal devedor, surgindo assim uma nova potência que é os Estados Unidos. Vamos lá, se os Estados Unidos ele estava tão bem economicamente, como se deu a crise de 1929? Primeiro, por causa da euforia da estabilidade econômica que eles estavam vivendo, foi lançado o American Way of Life, que é o estilo de vida americano. Nesse estilo de vida americano, através de propagandas, como descrito aqui na imagem, eles motivavam as pessoas a adquirir os novos bens de consumo, como eletrodomésticos e automóveis. Mesmo essas pessoas não tendo condições de adquirir esses eletrodomésticos, era aprovado para eles um crédito especial. Então as pessoas acabavam ficando devedoras de lojas e de banco. Fora isso, houve também um super aumento na produção nos Estados Unidos, tanto para exportar como para importar. Aí assim foi gerando novas empresas. Nessa geração de empresas, a Bolsa de Nova York começou a investir bastante nessas empresas. A gente sabe que a Bolsa de Nova York é uma das instituições econômicas mais importantes que existe nos Estados Unidos e elas acabam tendo contato com várias outras instituições econômicas do mundo, como a Biovespa aqui no Brasil, em São Paulo. Aí nessa investimento que a Bolsa de Valores teve, dessas microempresas, e como os outros países não estão vivendo a mesma satisfação econômica dos Estados Unidos, eles começam a ter a desvalorização dessas empresas e não gerando lucro para essa bolsa. Então há um colapso na bolsa e uma crise, gerando assim o que ficou conhecido como a crise de 1929, que ocorreu em Nova York. Com a crise já vigente, né, a gente vai ver as consequências que ela proporcionou. Ela trouxe o desemprego, trouxe a miséria, muitas pessoas perderam a sua casa. E aí a gente volta lá no versículo, né? Muitas pessoas ficaram escandalizadas. Pessoas que tinham muita riqueza perderam tudo, ao ponto de tirar a própria vida e às vezes dos familiares. Os jornais da época vão mostrar mulheres que foram às ruas para vender frutas para tentar sobreviver. Aqui a imagem mostra tanto o que ocorreu na crise de 29 como na de 2008, para vocês verem que de tempo em tempo as crises elas acabam abalando as estruturas econômicas dos países. Mas essa crise de 29 e de 2008 não afetou somente os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, por esse laço econômico que as pessoas têm, né, os líderes têm com o país que é os Estados Unidos. Com a crise alastrada, o que poderia ser feito para poder remediar a situação? Então, o presidente Roosevelt, ele cria um sistema chamado New Deal.
Nesse sistema, ele promoveu obras públicas, promoveu benefícios sociais como salário mínimo, seguro-desemprego, interveio na economia para quê? Para evitar a queda nos preços, né? E para também controlar a produção, para evitar essa queda nos preços, para não ter uma desvalorização dos produtos. Com isso, ele conseguiu reerguer os Estados Unidos pouco a pouco. Mas a gente vai ver que nos outros países não teve essa mesma sorte. Então, eu peço para vocês estudarem essa parte da crise de 1929 e fazer as atividades propostas. Até a próxima aula.